E boa tarde, bem-vindos a mais uma live da Academia XP, promovida pelo Centro de Inovação Pedagógica do Politécnico de Porto. Muito obrigado por estarem desse lado. Hoje temos uma live, que será a última já agora, dedicada à IA generativa, mais focada na área empresarial e à GEN no caminho para o sucesso profissional na era digital. Agradeço a todos a presença e é um prazer enorme. Aproveito para agradecer também a presença dos meus convidados, pessoas com quem eu já privo há alguns anos, e portanto é um prazer ter-vos aqui e agradecer terem vindo aqui e terem aceito este desafio. Passo a apresentar, temos o André que é professor no ensino superior, consultor com ampla experiência na área de inteligência artificial, é fundador, estou a tentar dizer tudo relacionado com o André sem olhar para a minha cábula, fundador do Superhumano AI, uma plataforma de formação na inteligência artificial, que tem sido um grande sucesso, pelo que eu vejo nas redes e pela partilha que tens feito comigo. Portanto, André, um prazer enorme ter-te aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. E tenho aqui o Hélder que é professor no ISTEC Porto, também é coordenador do CITECA, que é um centro de investigação ligado ao ISTEC Porto, doutorado na área de Ciência da Informação, MBA em Gestão e uma pós-graduação numa área de Machine Learning, certo, que é sempre muito importante, sendo o Machine Learning, como é óbvio, o coração aqui da inteligência artificial. Hélder, muito obrigado por ter aceito o convite. Ok, muito obrigado. Então, vamos começar já com a primeira questão, abrir aqui, como se costuma dizer, as hostilidades e vamos falar um bocadinho sobre a IA generativa e a sua injeção dentro das empresas. Portanto, a IA, hoje em dia, já não é mais uma camada que é adicionada ao contexto empresarial, ela já é nativa da própria infraestrutura empresarial. E aqui, em que medida é que a IA está a se enraizar nos processos de negócio? Da vossa experiência, o que é que a IA está a trazer de novo para este mercado, para o mercado mais empresarial? Se calhar começar aqui pelo André. Sim. Força. A IA nas empresas também temos de ter em conta o contexto empresarial português. Quando falamos em empresas, falamos em PMEs, das quais 90% ou mais pequenas e médias empresas. Ainda temos aqui duas camadas de IA. IA como ferramentas de IA, em que já um pouquinho mais do que curiosidade, realmente neste último ano, 2 anos, tem-se notado mais o interesse em que as pessoas utilizem as ferramentas. Sim. E a IA como criação de chatbots próprios para partilha de conhecimento, ou entre os colaboradores, ou com os clientes, ou ali para algum processo. Isto é a maior parte dos casos de uso que eu conheço. Já existe numa camada mais profunda, mas eu diria que ainda bastante inicial de exploração, de facto, a tentativa de implementar a inteligência artificial em diversos processos. Mas essas tentativas exigem grandes investimentos. E existiu o ano passado a candidatura a um programa de IA para empresas, que muitas empresas se candidataram e, de facto, neste momento estão a aguardar resposta para poder começar a implementar realmente IA nos processos das empresas nesse formato mais profundo, como infraestrutura, mas que pela minha experiência, conhecimento do mercado empresarial português, maioritariamente, naturalmente, PMEs, ainda se resume a utilização de ferramentas externas, como o ChatGPT e outras, e na criação de chatbots de apoio, muitos deles com a utilização das APIs da OpenAI ou de outras empresas. Claro. Hélder, se calhar a mesma pergunta para ti, e se calhar pegar um bocadinho na parte, é fácil a entrada da IA em tecnológicas, não é? Porque já tem algum know-how tecnológico, mas eu imagino que seja complicado em PMEs entrarem nesse mundo, não é? Num mundo mais relacionado com a inteligência artificial. Sim, também tenho acompanhado algumas empresas a tentar implementar a inteligência artificial. Tem-se apercebido também que alguns colaboradores já usam inteligência artificial, outros não. Sim. Nota-se a diferença do volume de trabalho, da rapidez do trabalho de cada colaborador e existe esta preocupação no sentido de trazer a inteligência artificial como formação para a empresa, para que todos consigam estar mais ou menos ao mesmo nível, ou para que todos tenham as mesmas facilidades ou as mesmas possibilidades, mas também a preocupação com as questões éticas. Questões éticas que também já existiam e continuam a existir e, percebo-me que as empresas continuam a
ter esta responsabilidade ética pelos dados, sejam internos ou externos. Boa. Há colaboradores já a abrandar. Deixem-me só dizer isto que eu acho muito interessante. Sim. De facto, tem alguns membros, seja na comunidade Superhumano ou outras formações, ou simplesmente pessoas que têm interesse e entusiasmo pela inteligência artificial e que eu tenho um bocadinho mais de confiança. As organizações podem não ter noção, mas há colaboradores que já estão a abrandar, porque efetivamente repararam que despacham o trabalho de um dia numa hora e diziam, passado 2, olha, já está, então pega lá mais um, e reparavam que os colegas que não estão a utilizar o chat GPT, estamos a falar em tarefas relativamente simples, mas em que conseguem ser um bom caso de uso, não usando, há uma diferença grande no tempo em que se pode, efetivamente, algumas tarefas notam-se menos diferença, não vamos estar aqui com aquele hype, porque a IA faz em 5 minutos o trabalho de um dia, depende muito. Às vezes poupamos 5 minutos naquela tarefa, há outras que efetivamente conseguimos ali, encontrar uma ferramenta que faz aquilo muito bem e muito rápido. E já tive pessoas que me disseram, olha, fiz a primeira semana, a partir daí cortei, porque eu cheguei à empresa, vi que lá ninguém usa. E eu comecei a usar, muitas das pessoas hoje em dia trabalham em remoto, portanto não há um controle exato do que é que a pessoa está a fazer a cada hora. E já disse assim, olha, eu agora abrando, faço na mesma numa hora, mas depois tenho que parar ali um bocado a fazer outras coisas para poder manter o ritmo mais ou menos dos colegas, senão dá muito nas vistas que está a fazer com a IA. Curioso, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A IA generativa, obviamente, vai acelerar aqui a produtividade, não é? A criação de conteúdo, a criação de código, se falarmos em tecnológica, e, portanto, o perfil de um futuro colaborador numa empresa tem que ser um perfil diferente, não é? Porque, na realidade, já não é tanto um criador de conteúdo, é mais um estratega, mais um curador, um tutor, não sei. Qual é a vossa sensibilidade para esta questão do perfil Vou deixar do colaborador? aqui o Helder responder primeiro. Acho que sim. Em primeiro lugar, as competências pessoais ou humanas cada vez mais importantes e também a capacidade de transformar aquilo que é o conteúdo gerado artificialmente. Criar conteúdo não tão artificial, ou de forma tão artificial, mas encontrando aqui também algumas estratégias que possa permitir humanizar o conteúdo que é criado pela inteligência artificial. Parece-me ser um dos pontos importantes para os novos perfis. Claro, sem dúvida. No caso do desenvolvimento de produtos digitais, ou seja, design e desenvolvimento tanto numa área como outra, é muito importante, claro, além de todas as competências, as soft skills, continuam a ser importantíssimas, mas de facto é um bocadinho diferente, não procuramos, ou já não é tão importante ter alguém que conheça tudo, que saiba as respostas a tudo, que conheça as heurísticas de Nielsen ou que conheça React como ninguém. É muito importante alguém que tenha um conhecimento mais abrangente, eu diria, até usava-se muito em marketing, um T-shape, em que a pessoa percebe de UX, percebe de desenvolvimento web, percebe um bocadinho de VPS ou de Linux, já não precisa de ser um especialista em Linux, como antigamente era essencial para pôr um projeto online. Perceber um bocadinho, com o chat GPT vai conseguir depois, ou com o Cloud Code, que é agora o meu novo entretenimento. Exatamente, já vamos ali a falar lá em baixo que eu tenho créditos neste momento no Cloud Code, estou mortinho por ir gastar os créditos. Temos que falar, então. E é alguém que tem um conhecimento abrangente sobre todo o ciclo de desenvolvimento de software, e depois há uma área em que é bom, há ali uma área, desenvolvimento web, é muito bom. Ou o UX é muito bom. Mas um UX designer, neste momento, com vibe coding, não é? Com este conceito, consegue desenvolver. Um web designer ou um desenvolvedor web já não tem que fazer uma aplicação muito feia, como era costume, funcionava, mas não era muito bonita, já consegue fazê-lo. Já consegue pôr online numa VPS, porque tem aquele conhecimento. Então eu diria, este conhecimento não é alguém, ao contrário do que se pode muitas vezes diz, que não precisa de saber de nada, que a IA vai fazer toda a gente ficar burro ou alguma coisa do género. Pelo contrário, acho que é muito importante. Eu, pelo menos, tenho desenvolvido competências que não tinha. Tenho desenvolvido a um nível que já me permite fazer
depois coisas com a ajuda Pronto, da IA. pegando aí, e acho que isto é importante, desenvolve-se muito mais rápido, o produto final é muito rápido desenhá-lo e implementá-lo, vai sobrar tempo, não é? E esse tempo é emprego em quê? Esta é uma pergunta que eu deixo. Há mais tempo para ser ainda mais produtivo, para fazer mais coisas ainda, ou seja, ainda vamos ter mais trabalho, é isso? Ou para as decisões estratégicas. Decisões estratégicas são fundamentais, sem dúvida. Em vez de passarmos uma manhã num brainstorming, podemos pedir ajuda à inteligência artificial para nos gerar uma série de ideias que nós chegaríamos lá. Sim, sem dúvida. Qualquer pessoa chegaria lá, Sim, mas são ideias apresentadas de forma muito mais rápida, muito mais direta e, a partir daí, poder fazer comparações, poder decidir a partir Ok, é isso. Nós falámos um bocadinho sobre isso, não é? Por isso é que também achei engraçado. Em Portugal ainda não já se nota um bocadinho este fenómeno, nos Estados Unidos acho que é perfeitamente notório. Já li alguns artigos em que festas de developers ou encontros das empresas já são marcados para horas que não renovam os créditos, por exemplo, no Cloud Code, em que as pessoas terminaram, sabem que as pessoas estão a usar o tempo para fazer mais. Ou seja, gerou-se aqui um fenómeno que foi a capacidade daquilo que conseguimos fazer com IA é tão grande que efetivamente esse tempo é utilizado com o entusiasmo de fazer mais e de fazer coisas incríveis. Não tenho visto muito, ou pelo menos não sinto na pele, nem tenho visto ainda essa aplicação do tempo que se poupa na IA na melhoria da qualidade de vida ou em ter mais tempo, que era o que deveria ser, e concordo perfeitamente que isso seria o cenário ideal. Mas não, no meu caso, de facto, esse tempo acaba de ser usado para criar mais, para fazer coisas mais espetaculares do que aquelas que se calhar se conseguia fazer antes. Na fase de recrutamento, há aquela coisa, aquele clichê da proeficiência em IA. Ok, muito bonito, mas o que é isso, proeficiência em IA? Estamos a falar de que aplicações? Saber trabalhar com o chat GPT. Vamos tentar aqui ser mais práticos. O que é que, na vossa opinião, é essencial? Que eu sei que depende um bocadinho também do domínio empresarial, não é? Em que se insere, mas o que é mesmo fulcral ter? O que achas dela? Bom, em primeiro lugar, acho que ainda não está realmente bem definido o que é a proficiência a nível de IA, mas diria que os princípios básicos de interação com a inteligência artificial, a capacidade do prompt engineering ou da arte de criar os bons prompts ou até mesmo de utilizar ferramentas ou agentes que nos possam criar os prompts por nós, saber usá-los, saber criar alguns agentes específicos com a equipa, talvez agentes que possam ser usados no mesmo departamento ou com a mesma equipa e sem esquecer as regras de privacidade e proteção de dados. Isso é fundamental, que será a pergunta que eu tenho para o fim reservada para vocês, a questão da ética, mas sim, sem dúvida. Sim, André, eu diria que alguns destes pontos que concordo. Temos aqui uma questão muito importante antes da fluência em IA, que é a fluência digital. E a verdade é que centenas de profissionais que trabalham mensalmente e por ano nas empresas, nas organizações, às vezes também nas instituições de ensino, é difícil saltar para falarmos de IA quando ainda há uma base de utilização informática, vamos chamar a fluência digital, dominar o computador, os atalhos, o que o computador faz, o que é o browser, e eu diria que, embora não seja fácil, porque a maior parte das empresas está mais disponível a dar uma formação de IA, muitas vezes parte da formação de IA até acaba por ser um bocadinho de fluência digital geral, que é muito importante e que seria importante desenvolver também. A partir daí, de haver um domínio da nossa ferramenta de trabalho de hoje em dia, que é o computador, que seria algo muito importante. Como sabem, os jovens hoje em dia têm maior domínio do telemóvel, muitos não usam um computador, não têm um computador em casa, jovens que chegam à universidade, e é difícil dominar uma ferramenta quando no nosso tempo era diferente, é tudo novo, não é? Nós talvez vamos ser a primeira geração, pelo menos tem essa experiência, que ensinou os pais a trabalhar com computador e os filhos a trabalhar com computador. Muitas vezes têm que ir ao computador da minha filha e dizer como é que se faz alguma coisa, coisa que os nossos pais seria impensável. Então, saber utilizar esta ferramenta de trabalho, eu diria que deveria ser já o grande foco
de toda a gente, muito ainda antes de pensar em IA, Competência base. ter uma competência base. sem E toda a gente que está a ouvir vai pensar, eu tenho isto. A realidade é que a maior parte não tem. Quando E comparado... sentes isso nas formações que dás? Sim, sente-se muito. Sente-se muito que aquilo que alguém da tecnologia considera o básico, que ainda está um bocadinho aquém, que seria preciso mais prática, mais formação, para haver ali um domínio daquela ferramenta. É como uma carta de condução. Toda a gente que nos está a ouvir tem carta de condução e vai dizer, eu sei conduzir um carro. Mas se vamos para um rally, há ali um tipo de condução desportiva e agressiva e que nós temos que ter. E quando vamos para um local de trabalho, para mim, pelo menos na minha visão, o mercado de trabalho hoje em dia é um rally, não é um passeio de domingo. Claro. Então, quando eu falo em dominar o computador, falo em dominar o computador para quem está num rally, para quem está a trabalhar com o computador. É uma ferramenta de trabalho. Ou seja, apostar nas competências de literacia digital. Sim, sem dúvida. É Exatamente isso. fundamental. Fundamental. Nós vemos computadores completamente obsoletos nas organizações, computadores que já não deviam estar a uso. Sim, vemos alguém a utilizar uma ferramenta de IA, e daí eu ter parado nesta questão do digital, alguém a utilizar uma ferramenta de IA e a ferramenta a bloquear toda, porque não consegue. Não consegue, vê-se ali, cria-se uma ou duas coisas no notebook LM e o computador a estourar, porque o browser não tem memória, um computador com 4 GB de RAM, desculpem-me quem não é de informática estar aqui a falar da RAM, mas características básicas, computadores completamente desorganizados. Mais complicado, Sim, problemas de base. E depois... se dominarmos a parte do digital, tivermos uma boa máquina adequada ao trabalho que fazemos, organizada, limpa, uma ferramenta de trabalho como outra qualquer, fica um bocadinho mais fácil depois de desenvolver estas características. Mas, sim, de facto, a utilização não superficial de qualquer das ferramentas, ou seja, esta capacidade de ir mais além, de ir procurar autoaprendizagem, utilizar as ferramentas. Muitas vezes recebemos perguntas e a pessoa, mas eu não sei fazer isto. Isso não é resposta hoje em dia. Como assim não sabe? Coloque no chat GPT, tem que descobrir, porque alguém fez isto há 40 anos atrás, sem chat GPT. Nem, hoje em dia é impensável essa resposta. Essa questão da proeficiência, que acho que é fundamental, e como vocês têm bastante experiência também no ensino superior, são professores do ensino superior, o que é que está a faltar no ensino superior em termos de currículo e em termos também desta questão mais relacionada das pessoas não terem ainda muita proeficiência na inteligência artificial, no uso das ferramentas? O que é que nós temos que mudar no currículo para que possa haver essa mais facilidade de transição para um mercado empresarial que já está ávido de pessoas com capacidade para trabalhar com a inteligência artificial? O que é que vocês acham? Se calhar até vou empacotar melhor aqui a questão, que é qual o papel, se calhar é uma dupla questão, qual é o papel do professor no futuro? Que papel é que teremos que ter, não é? Se calhar deixar de ser tão transmissores de conteúdo e ser mais curadores, facilitadores de conteúdo. Portanto, deixo aqui isto em aberto para vocês, se calharem, desenvolver um pouco. Sim, são duas questões, não é? A primeira, eu diria que no currículo, colocar informática em todas as áreas de ensino. Acho que já está a ser feito, já tenho visto muitos programas de outras áreas com uma componente informática. Eu recebo das turmas de marketing e de contabilidade, principalmente. Tenho uma turma de marketing este ano, tenho algumas de contabilidade. Em marketing chama-se Princípios Gerais de Informática e muitas vezes é a primeira. Mas se calhar creio que reciclar um bocadinho os conteúdos focados mais, se calhar, também numa IA, não é? Sim, também. Nós damos Excel, Power BI, muitos alunos não sabem utilizar o Excel. Portanto, de facto, colocar uma maior componente informática em todas as áreas não é puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas efetivamente eu tenho dado IA para enfermeiros, estou agora a dar em Coimbra, IA para enfermagem, pós-graduação. Enfermagem, se enfermagem está a aprender IA, acreditem, é porque é importante. Portanto, não estamos a falar, não há profissão mais humana e não feita por IA do que a enfermagem. E mesmo assim temos muitos casos de uso muito interessantes para a aprendizagem, para a criação de conteúdos educativos, para planeamento, etc. É muito importante a parte da formação. Não há proeficiência
nesta primeira fase, sim. sem uma boa dose de formação nessa área. Helder, E deixo a segunda aqui para o Helder, do professor. Ainda na primeira, no currículo, que tal uma unidade curricular de inteligência artificial, onde se fala de ética, se fala também, obviamente, de aplicações, mas principalmente de ética, o que é que tu achas? Acho que a nível transversal, ou seja, Sim. haver um conjunto de linhas guia, uns guidelines orientadoras gerais, Sim. para todas as instituições de ensino, facilitasse essa transmissão. Além de proporcionar também aos estudantes as mesmas vantagens. Portanto, estarem todos em pé de igualdade para conseguir explorar da mesma forma. Apercebemos que alguns não exploram tanto como outros, uns têm versões pagas, outros gratuitas. Isto também impede o desenvolvimento das competências de IA. Desigualdade, não é? Que já tínhamos falado de desigualdade silenciosa, não é? Sem Alguns têm um chatbot com subscrição, outros não. Isso. A qualidade das respostas é diferente e, portanto, isso vai, obviamente, influenciar depois a avaliação, não é? Sem dúvida. Ok. E já agora, o professor pode também ter esse papel de facilitar para determinadas ferramentas ou para orientar no sentido da exploração crítica, do desenvolvimento de raciocínio lógico e crítico, com um espírito de questionar, de encontrar desafios, encontrar problemas, dificuldades nas opiniões que são geradas artificialmente. Com o intuito de debater criticamente, portanto, refletir e opinar de forma humana, pessoal, cada aluno, cada estudante. Okay. Puxando agora para a segunda questão, se calhar uma questão mais complexa, não é? Que é o papel do professor, porque vai influenciar depois a formação da pessoa que vai para a empresa, não é? Portanto, o que é que vocês acham? Sim, tenho visto excelentes exemplos em todas as áreas e em todas as instituições. Isolados ainda, é verdade, mas excelentes exemplos de avaliações que são feitas com recurso à IA, em que já não podes usar IA, tens que usar IA, porque eu vou dar uma tarefa em que tens mesmo que usar IA para conseguir fazer, vou puxar aqui pelos alunos, e não só em áreas de tecnologia. Creio que o papel do professor tem que ser, de facto, aceitar a tecnologia como ela é, como ela está, como ela se apresenta, adaptar à sua área. As áreas são todas diferentes. Naturalmente, em tecnologia, se calhar temos maior facilidade, mas é muito importante conseguir fazer isso. Não é uma questão se achamos bem, se achamos mal, nós podemos manter a nossa opinião e, mediante a nossa opinião, adaptar, claro, àquilo que tem que ser feito. Mas nós sabemos que os alunos utilizam o Google já antes da IA. Os alunos utilizam a máquina de calcular já antes da IA. O programa foi adaptado para a máquina de calcular. Deixou de fazer sentido, se calhar, algumas perguntas que se faziam antes e passou-se a fazer um trabalho mais complexo em que já precisamos da máquina de calcular. Sem ela já não conseguiríamos fazer aquela cadeira de matemática, por exemplo. Então, creio que é importante. Claro, para isso o professor tem que explorar, tem que conhecer, tem que ver que a inteligência artificial não é um bicho-papão, como às vezes parece, é algo que pode ser mesmo muito porreiro quando bem utilizado, e orientar os alunos um pouquinho. Um papel mais de orientador, um papel de facilitador, como o Helder criar disse. conteúdos com a IA, não é deixar de dar aula e pôr um vídeo do notebook LM a passar. Mas se calhar dar a aula e dizer, agora vou passar este vídeo que vos vai explicar melhor. Olha, vou-vos passar este livro. Mas vou meter aqui o resumo primeiro, só para percebermos aqui uma geral disto. Então, creio que isto é realmente muito importante, porque os alunos vão usar e vão. Portanto, isso os alunos vão usar. Nós sabemos que os alunos usam o notebook LM bastante, principalmente uma semana antes do teste. Helder. Eu vou pegar aqui numa das ideias que o André... Boa. Porque acho bastante curioso, eu também uso, orientá-los na perspectiva das tarefas que são realmente permitidas, ou que nós permitimos
que usem inteligência artificial para as concretizar e outras que não. E explicar porquê, não é? Portanto, explicar a razão por trás de não se poder utilizar a inteligência artificial para gerar aquilo que está na base dos conteúdos. Mantendo sempre o critério e o controle. É como para isto que estamos aqui a fazer. Sim. Imagina que alguém dizia, não podem usar IA para o podcast. É muito geral. Sim. Mas para que parte do podcast? Aqui, claro, tem que estar a nossa opinião. Claro. Aqui não é para usar IA, não é para pegar no telemóvel e ler a resposta da IA. Mas em casa, para eu estudar os tópicos que o professor lançou, eu não vou usar IA. Usem IA. O professor deve dizer, olha, tem esta ferramenta, tem esta, podem usar IA. Façam aí um prompt, vamos fazer agora um exercício. Quero saber que prompt, que instrução vão pôr na IA para preparar aqui o podcast. Então, e por que não eu utilizar o modo investigador do Copilot, por exemplo, ou o Perplexity AI para fazer uma busca? O Perplexity AI, que fica aqui a dica, é um motor de busca de IA, ok? Ao contrário do ChatGPT. Não, são diferentes, diferentes. E por que não usar o Perplexity para fazer um prompt? Dá-me 5 casos de uso da IA generativa nas empresas, os pontos fortes, os pontos fracos. E eu em casa a estudar. Esta está a usar. Ok, olha, vou falar nisto. Exemplo porreiro aqui. Temos aqui um exemplo em que a IA não vai estragar o podcast, vai enriquecer, porque eu vou trazer casos de uso que não conhecia e que não teria tempo, se calhar, num dia normal para fazer. E até mesmo partilhar agentes com os próprios partilhar alunos. agentes com os alunos, sem dúvida. Para que possam explorar de acordo com aquelas fontes específicas. Sem dúvida. É engraçado vocês estarem a falar disso, de alguns momentos de avaliação poderem ser usados a IA e noutros não. Não sei se sabem, mas saiu recentemente um estudo que só 15% das instituições de ensino superior têm documentos de guias de utilização que regulam mais ou menos as questões do uso da IA. Estavas a falar um bocadinho que devia haver assim um regulamento, algo. E é engraçado que desses 15% dos guiões de utilização que eu li, o do técnico é muito interessante porque fala mesmo disso, de haver um sistema de semáforos em que nós nos momentos de avaliação podemos pôr vermelho, amarelo ou verde, não é? Vermelho não pode usar IA todo, amarelo pode usar com declaração de uso e com algumas restrições, explicar explicitamente onde é que pode usar a IA e o verde pode usar a IA à vontade. Portanto, é uma das formas interessantes, dos guiões que eu li foi um dos mais interessantes e portanto, é curioso estar a ouvir, portanto, vai ao encontro E nas empresas também, trazendo aqui para o tópico. era isso que eu ia perguntar, exatamente, André, antecipaste a minha questão, que é, e nas empresas? O que é que nós temos para além do AI Act, que é um regulamento europeu, não é, que regula um pouco por níveis de risco o uso de sistemas de IA? O que é que nós poderemos fazer, o que é que já existe? Olha, e já agora, desculpem, perguntas da casa, usem o site, em baixo podem colocar as questões que os nossos convidados certamente estarão disponíveis para depois responder às questões. Desculpa, André, ter interrompido. Nas empresas algo que tenho estado atento, e desde o trabalho inicial, desde 2022, as primeiras formações, mas 2023 já a formar ativamente, e nessa altura eu começava pela formação. Foi assim, marcávamos a formação, tínhamos um programa, adaptávamos ali os conteúdos. É algo que hoje em dia estou a fazer de forma diferente. Ou seja, nós não começamos um percurso formativo numa organização. Primeiro, ações a solto já não me parecem muito interessantes, não consigo ver o valor acrescentado da IA em 3 ou 4 horas numa equipa, mas de facto nas empresas torna-se cada vez mais importante, e tem sido agora esse o meu trabalho nos últimos 2 anos principalmente, definir quais aplicações, de que forma, com que dados é que a IA vai ser utilizada, ainda antes de pensarmos em formação. Porque não existe. Se calhar 15% das instituições de ensino já têm essas normas. Eu diria que nas empresas não chega a 15%. De facto, não existe. Será rara a empresa que então, já é tudo lançou... muito ad hoc, não é? É tudo muito... Cada caso é um caso, não é? Cada pessoa vai usando as suas contas, na maior parte das vezes, pessoais, da forma que acha. E isto é perigosíssimo, naturalmente. A primeira coisa que neste momento tenho trabalhado e que estou a trabalhar com as empresas é, da mesma maneira que a empresa tem uma política de privacidade no site, não tem? Tem uns termos e condições no site, tem uma política de recursos humanos, tem uma política de investimentos financeiros e de recebimento, muitas vezes, de prendas e outras coisas do género. Então, tem política de assédio sexual. Então tem que ter uma política de IA também. E o que estamos a fazer é criar uma política de IA. Que ferramentas se podem usar?
que ferramentas se podem explorar autonomamente Sim. e que ferramentas não se devem explorar, Sim. que dados podemos utilizar naquelas ferramentas e em que há momentos, em Sim. que funções é previsto o seu uso. Sim. Quem é o responsável por aprovar novos usos ou não? Na maior parte das empresas ainda não se sabe, eu pergunto. Olha, com quem é que fala? Se tiver aí uma app nova que descobriu, não falo com ninguém, eu experimento e, sei lá, falo aqui com os meus colegas, olha que porreiro, esta dá para fazer uns memes para as redes sociais. Mas então não há é? nenhum regulamento que vocês conheçam que conserte todas estas questões que o André É levantou. importante criá-lo nas empresas Sim. e depois sim, Sim. vamos formar as pessoas mediante o regulamento que já existe. Caso contrário, o que acontece muitas vezes é que estamos a dar uma formação, pode acontecer, e o colaborador não sabe exatamente, mas eu posso pôr este aí no chat GPT, no Claude, para fazer um dashboard, mas eu posso pôr estes dados? Eu não sei. Claro, claro. Eu não posso definir pela empresa. Helder, Acho que há uma preocupação das Sim, empresas claro. em criar, ou pelo menos de algumas, em criar esta regulamentação e depois também transformar a formação, como estavas a dizer muito bem, que eu concordo totalmente, transformar a formação numa consultoria, portanto perceber sem exatamente aquilo que são as necessidades de cada departamento ou de cada empresa especificamente, identificar as ferramentas, identificar depois também a melhor forma delas se usarem e de se usarem em equipa. Sim. Porque hoje em dia a formação não falta já. Sim, Há aí muita formação. E por falar em formação, falaste de formação em enfermagem, temos uma questão para ti, do Daniel Sampaio, da pós-graduação em enfermagem, que leciona, que ferramentas leciona. Um entrave ao uso de ferramentas de aplicações de IA são os seus planos, a maioria são pagas. Lecionei uma formação para professores no ensino secundário sobre a app de IA e foi extremamente difícil encontrar apps gratuitas para utilização. Não sei se podes levantar um bocadinho o véu e falar um bocadinho sobre as ferramentas que usas. Perfeitamente. É assim, a época da IA gratuita já acabou, ou está a acabar. Vai ser como a eletricidade, como já ouvimos falar, que vamos pagar uma cota mensal. E como a internet. Olha, nessa internet era tudo grátis, era pôr sites, VPS grátis, era tudo grátis. Era VPS, vendas de servidores, tudo era grátis. Hoje em dia já não é assim. Mas estamos a caminhar para aí? Estamos. Quem paga IA já reparou que mesmo pagando, os limites já são muito mais limitados. Como eu estava a dizer, eu trabalho um bocadinho no Cloud Code, pago, e aquilo tenho que esperar depois 4 horas para continuar a trabalhar. Agora, as apps de IA gratuitas existem, da mesma maneira que nós pagamos. As empresas pagam o Windows. Nenhuma empresa pondera usar o Linux, que é gratuito. Nenhuma empresa, a maior parte, não usa o OpenOffice, porque é gratuito. Vamos usar o OpenOffice. Usam o Microsoft. Só há uma diferença aqui, é que as empresas já estão habituadas a pagar essa fatura. E não estão habituadas, se calhar, a pagar. Ainda não estão habituadas a pagar a do chat GPT ou outra. Mas então, brevemente, teremos essa consciencialização e as pessoas começarão eu acredito que sim, a ver que é uma mais-valia para o negócio. Vai passar de ser uma mais-valia para ser uma ferramenta essencial, básica, nativa. se toda a gente tiver a utilizar. Que ferramentas utilizamos? Com limites agora um bocadinho mais limitados, mas que com um trabalho bem organizado podemos experimentar. Perplexity para pesquisas. Google Notebook tem limites muito generosos, o Notebook LM. Ainda hoje usei bastante. Exatamente. Podemos utilizar à vontade para compilar informação e criar conteúdos espetaculares de aprendizagem própria ou de ensino também. Claro, o ChatGPT, os projetos do ChatGPT são gratuitos, é uma ferramenta incrível. Que agora já são transversais a quase todos os chatbots, não é? Quase todos. O Claude dá para criar ferramentas digitais, produtos digitais, dashboards. E eu pergunto aí, porque temos a outra questão, a Maria Castro pergunta em que contexto usam o Claude. Não gastam rapidamente os créditos? Gastam, sem dúvida, não é? E ainda hoje usei o Claude para criar uma formação para criar jogos. Um artefato era criar um jogo, então aquilo é extremamente simples, é só quase selecionar o estilo de jogo, se é plataforma, se não é, dar alguma narrativa e automaticamente cria-se um jogo em HTML. Uma coisa incrível, que demoraria um mês para fazer um jogo, faz-se em 3 ou 4 cliques. E o que eu vos pergunto aqui é relativamente ao Claude, que neste momento, segundo as sondagens, a versão 4.7, o Opus, nos últimos benchmarkings, é, digamos, o motor de referência, não é? Sim, o que é que vocês acham sobre isso? O Claude está incrível, de facto foi a primeira vez que eu ponderei este mês, não estou a pagar o Claude e o ChatGPT, primeira vez que eu ponderei na minha vida não pagar o ChatGPT e pago aí há uns 3 anos que tenho o Plus.
porque não estou a usar o Codex, porque o Cloud Code é muito superior. Sim. E o Cloud, de resto, faz tudo o que o ChatGPT faz. E ainda tem esta questão, então, do Cloud Design agora, Sim. para o UX e UI e do Codex. Uma reclamação dica. que tenho tido ok. muito é essa, que quem está com a versão free faz 2 ou 3 prompts agora e acaba logo, esgota logo ali os créditos. A dica É será muito sempre chato. ter várias contas e ir alternando as contas. E fazer bons prompts também. Aprender. E a fazer um bom Engraçado, prompt. quando começámos a falar de prompt design, chamo-lhe agora mais prompt design, quando o utilizador está a desenhar um prompt, sendo que o engineering é um bocadinho mais por trás, na própria programação da app. Mas falava em eficiência e sentia que aquilo caía assim um bocado. Sim. Eficiência, porquê? Não havia essa necessidade. Claro. Mas agora percebe-se a eficiência na conversa, que é eu faço um prompt e consigo já um resultado muito bom que não preciso de muitas correções, até porque vai esgotar rapidamente os meus recursos. Claro, boa. Temos mais questões e obrigado pela vossa participação. É ótimo, é sinal que esta discussão está a ser muito interessante. A utilização de IA pelos funcionários é muito complicada, claro, para as empresas, pois dados sensíveis podem acabar por ser partilhados. Alguma dica aqui que se possa fazer para... Já agora, eu acho que esta preocupação já deveria existir antes. Sim, eu acho que sim. Portanto, nós partilhamos temos de ter cuidado com aquilo que partilhamos na inteligência artificial, da mesma forma como se partilha com outras empresas. Completamente. E muitas vezes assinamos os termos de responsabilidade sem ler e estamos a partilhar os nossos dados, claro que sim. É mesmo. Sim. É um bocado de paranoia aqui, mas realmente isso já acontecia antes, não é? Sim, há um estudo que mostra que até 60% daquelas apps de PDFs, onde nós vamos comprimir o PDF, dividir o PDF, são dominadas por empresas assim não 100% legítimas e que os dados são retirados do utilizador. Devia ser um fator de preocupação também. É um fator de preocupação muito grande. Utilizar o WeTransfer, que utiliza IA para ler muitos dados sensíveis os dados. E utilizar aquelas ferramentas de PDF que toda a gente utiliza nas empresas há muitos anos, que ficam com os dados. E outros drives manhosos e gratuitos que há. Muitas apps gratuitas que há por aí na web que são realmente muito, muito críticas a nível de segurança. Ao contrário do Cloud Code, por exemplo, com os dados desativados, a partilha de dados desativada, ou até do ChatGPT. Mas claro, o que é que falta ali naquela pergunta que resolve a maior parte daquela questão? Formação. E as tais guidelines. Em primeiro lugar, o funcionário não pode partilhar dados sensíveis se não houver uma guideline que diga o que é que são dados sensíveis. Portanto, aí vamos dizer, mas é do bom senso de cada um. Se tivesse bom senso hoje em dia, é muito complicado. Tem que haver guidelines a informar o que é que pode e o que é que não pode partilhar. E tem que ter formação para saber, até nos dados sensíveis, como anonimizar e como trabalhar aquela informação sem expor informação sensível ou confidencial da empresa. Portanto, há forma de o fazer. E sensibilização, até porque, mesmo com a formação, muitas vezes não se consegue perceber o que está por trás da formação e com a sensibilização, aquele exemplo de, a partir de uma certa altura em que o RGPD começou a ser mais vincadamente implementado, não podíamos ter documentos em cima da mesa, tinham de estar dentro das gavetas fechadas, e toda a gente criticava estas diretrizes dos DPOs, porque não se percebia exatamente qual era o objetivo destas orientações. Portanto, formação e sensibilização. Sem dúvida. E a nível geral, falávamos há bocado da cultura digital, voltámos ao mesmo. Eu vou a empresas dar formação, entro numa empresa muitas vezes, a máquina de café é ali, passo pela empresa toda sozinho, computadores todos desbloqueados, pessoal a tomar café, computadores desbloqueados, isto é crítico para as empresas. De facto, é preciso haver esta questão, isto existe, mas a verdade é que também existe isto, computadores desbloqueados nas empresas, regra número 1, quando nos ausentamos do computador, para ter alguma segurança e privacidade na nossa informação, naturalmente bloquear o computador. Eu acho que isto não acontece. Deixar o computador desbloqueado. Sim, eu acho que acontece a toda a gente, mas tem que haver esta consciencialização. Sim. A verdade é que antes sequer de falarmos os nossos colaboradores podem partilhar informação sensível.
quer dizer, temos um computador ou um funcionário ligado à internet. Claro. A partir daí não há nada mais arriscado, entre aspas, que nós consideramos seguro, mas que é uma exposição enorme, do que isso. Sim, sim. O ChatGPT depois faz parte disso. Mas gostaria de relembrar, o meu doutoramento é em IA Sim. e a segurança informática, Uhum. ou seja, a utilização segura de inteligência artificial. Sim. Grande parte de toda a literatura que eu tenho dos últimos 20 anos, de fugas massivas de informação e de problemas causados nas organizações, muitas delas fecharam até hoje, 2 em cada 5 ou 6 empresas após um ataque informático fecham, não têm condições de continuar a laborar, não foram causadas por IA, Sim. foram causadas por trojans determinísticos e cibersegurança também é tecnologia essencial, determinística. não é? Portanto, só aqui falando um pouquinho que é assim, não desvalorizando, é importantíssimo utilizar Claro. IA de forma segura, mas a verdade é que utilizar um computador e a internet, ligado à internet, Sim. é de Há facto, questões de cibersegurança há questões muito importantes, não é? relevantes. Como aquela história de da privacidade password dos do dados. Louvre, não é? Que era Louvre. Olha, Sim. tinha uma questão agora relacionada, portanto, estamos a falar muito em prompting, que eu acho também que é muito importante nos dias de hoje, técnicas, estratégias, frameworks, tudo isso é essencial, mas também estamos já a caminhar por um paradigma que está a alterar-se, não é? Já não vamos ter chatbots reativos, porque neste momento eles reagem aos nossos prompts, vamos ter chatbots proativos, o OpenClaw apareceu, ter bots locais, eu sei que os sistemas operativos estão cada vez mais a investir nisso, ou seja, ligar a máquina e ter um bot já a dizer, a antecipar e a dizer, e a começar o prompt, portanto, a inversão aqui dos prompts, e a dizer coisas do género, tem 10 e-mails para ler, já preparei aqui as respostas para 5, veja, valide, e nós vamos fazer tipo um prompt binário, ou seja, responder ao prompt dizendo sim ou não. Este paradigma é assustador, por um lado, mas também entusiasmante saber que as coisas vão mudar, não é? Vai haver muito maior controle e a parte humana aqui será mais de quê? De configuração e de supervisão. O que é que vocês têm a dizer sobre estas questões que estão agora a aparecer? Eu acho que começo pela parte assustadora, Se calhar é melhor. porque para conseguir responder a todos esses e-mails tem de nos conhecer muito bem, conhecer Sim, muito sim. bem o nosso contexto, conhecer toda a informação que nós temos, todos os outros Nós temos que e-mails. configurar de forma a que eles possam ler os threads, as mensagens, todo o contexto que vem para trás, daí eles terem essa capacidade de resposta. Mas é assustador, não sei se viram o OpenClaw e as notícias que apareceram, porque estão aí a chegar e portanto, esta questão da engenharia dos prompts, saber fazer um bom prompt, será que daqui a 2 anos vai ser essencial? Eu sei que é uma pergunta quase futurologia, mas o que é que vocês acham sobre este assunto? Pode até já nem ser, não é? Com algumas ferramentas que já nos ajudam a criar o prompt, Sim. Pode até já nem ser tão necessário, mas não deixa de continuar a ser importante sem perceber. dúvida. Sim, Nesta fase sim. continua a ser importante, não é? Até porque as coisas são por fases. Sim. Ou seja, todo o conhecimento, posso estar tremendamente enganado aqui Claro. e ser um tiro completamente ao lado. Claro. Agora, aquilo que eu olho é eu montar computadores quando era adolescente, Sim. ter que os montar à mão, Sim, ir à sim, loja, sim, sim. comprar a gráfica, Sim, o sim, processador. sim. Bons tempos. Bons tempos. Hoje em dia, eu dizia assim, epá, se fosse hoje, não me dava o trabalho de aprender aquilo. Sim. Porquê? Mas foi Aquilo importante para cria o uma crescimento. cultura que me faz entender tudo. Sim. Hoje em dia, muitas vezes digo aos meus formandos, daqui a 2 anos, quando eu mostro o Comet a fazer pesquisas de viagens sozinhos no browser, e o pessoal, uau, isso sim é assustador, o browser a trabalhar sozinho. Ou o Copilot integrado no Edge, não é? O Claude a arquivar fotografias para um lado no meu computador, imagens para o outro, a escrever fotografias tiradas do iPhone no dia tal. O computador a mexer sozinho. E o pessoal, uou, o que é que se passa aqui? Eu digo assim, isto daqui a 2 anos vai ser o normal. O agente não vai dar a resposta, vai efetivamente executar. Sim. Se eu tiver a certeza, se tivesse a certeza que tudo o que eu estou a ensinar hoje, daqui a 2 anos, não seria necessário, eu diria, aprendam na mesma. Sim. Porquê? Porque vai incrementar daqui a 2 anos, quando chegarmos. Sim. A ideia é, quando chegarmos a um foguetão, Sim. nós pelo menos já, ou quando chegarmos ao carro de Fórmula 1, Sim, já percebi. nós já andamos num carro normal. E depois já percebemos um pouquinho mais. E um pouquinho mais. E se calhar um dia chegamos a um carro que tem velocidades automáticas. Claro. Mas nós lembramos, ok, eu lembro-me de fazer isto, primeira, segunda, terceira. Sim. Porque senão o que vai acontecer
É que chegamos a um carro com velocidades automáticas e vemos 3, 4, agora nem há. Sim. E o que é isto? 3, 4? Sim, Porquê é que às vezes diz 1? Faz parte do nosso Porquê é que às crescimento vezes enquanto diz 6? profissional, acho que é essencial. Olha, vou na autoestrada, vou pôr aqui 1. Vou pôr 1. Não funciona. Então Sim, eu sim. creio que mesmo que cheguemos a esse ponto, Sim. a nossa cultura Sim. digital Sim. vai beneficiar com esta aprendizagem, inclusive do prompt, Sim. porque nós percebemos o que é que está a acontecer por trás. Sim. Helder, queres acrescentar alguma coisa? Portanto, é um bocado assustador, eu sei, mas é uma realidade. Mas também traz benefícios. não Traz é? benefícios. Também nos... Temos é que também ter a capacidade de saber configurar e as questões de segurança são muito importantes, porque dar controle ao bot no nosso computador, estamos aqui a abrir uma brecha, não é? Cavalo de Troia. A questão de nos facilitar o trabalho, de poder otimizar o nosso tempo para nos dedicarmos a outras questões que sejam mais importantes, também é um ponto relevante aqui, também é um fator positivo. Sim, sem dúvida. Vamos para uma questão que se calhar também é muito importante, tem a ver com a ética, a integridade, a transparência, a responsabilidade, poder encontrar a explicabilidade. Há aqui muitas facetas que são importantes na inteligência artificial e que muitas das vezes são negligenciadas ou descuradas no contexto, no discurso que temos aí geral nos mídias. Sobre a ética, como é que nós estamos? A ética é humana, maioritariamente humana. Portanto, quando se fala ética da IA, não existe. Porque a ética é uma componente humana. Não percebo muito de filosofia, mas alguém há de saber explicar isto melhor. Sim. A ética é como a preguiça. Eu geralmente falo. A preguiça já havia antes da IA. Sim. Mas a IA, pessoal que vai à IA entrega o trabalho todo assim. Dizem às vezes os professores alunos. Eu não, é mentira, porque a pós-graduação eu dou a professores e eles fizeram exatamente o mesmo. Os trabalhos que me entregaram, Tudo IA. prompt 100% IA. Alguns, ou Mas pelo como é que tu menos. detectas que é IA ou não? Um deles vinha assim. Um deles consistia em fazer um vídeo no notebook LM e um áudio e um infográfico no Napkin. E no trabalho, no relatório, vinha o chat GPT a descrever como é que seria um vídeo. Ou seja, a ideia era fazer o vídeo, não era ter um texto que dissesse o vídeo. Então nota-se nitidamente que foi copy-paste da tarefa, colou e mandou aquilo, nem leu, não é? Mas professores, neste caso, não é só os alunos, atenção. Às vezes eles dizem, porque os miúdos a usar IA, não é os miúdos. Miúdos e graúdos, toda a gente. Mas a verdade é que, ainda antes da IA, a preguiça já existia. E já existia quem utilizasse todas as estratégias disponíveis ao seu dispor, desde a Wikipédia, desde os tempos da Copy-paste do Wikipédia, ao Google, todas as estratégias possíveis e imaginárias. Acho que já vi de tudo. Eu não sou professor há muitos anos, mas já vi de tudo. Que não IA. Sim. A IA. A IA faz um bocadinho, centraliza um bocado tudo, porque uma coisa é tu estás a ir ao Google e ir entrar numa página A, na página B, na página C, ou seja, no processo tu vais aprendendo alguma coisa, não é? Enquanto que a IA estás a um clique de distância de toda a informação, não é? E consegues... Mas muita gente não aprende nada. E o problema é isso, é o copy-paste e não olhar para o paste e pensar um bocadinho, perceber isto ou ajustar isto, fazer novos prompts, fazer o tal prompt, o chaining prompting, não é? Tentar aqui encadear e encontrar, digamos, a solução perfeita para depois entregar a versão final. Portanto, por isso é que eu digo, a ética está no humano. Eu utilizei o Claude para melhorar imenso o nosso SaaS. Nós temos um software as service, cartões de visita digitais. O Claude está a pôr aquilo, está-me a ajudar a pôr aquilo incrível, o tempo que eu normalmente não tenho. Ontem mandou um e-mail, não sei como é que ele fez aquilo, manda-me uma notificação in-app, está a funcionar em produção, a dizer teste. Porque eu meti um prompt quando dei por ela, olho para a notificação. Eu não me acredito, toda a gente recebeu aquilo a dizer teste. Também acontece, não é? Antes de acabar a história, temos já o código de validação, está bem? E é importante, está aqui em baixo, é só copiá-lo e usá-lo no sítio típico para colocar o código de validação para marcar a presença. Muito obrigado. Por outro lado, o Trump utilizou o Claude, mesmo o modelo, o Trump para ver onde é que estava o Maduro. Foi o modelo, e para bombardear o Irão. Essa não sabia dessa. O modelo do Claude, aliás, eles cancelaram o contrato deles com o exército dos Estados Unidos, que a OpenAI agradavelmente assumiu. Isso já sei essa parte. Sim. Foi cancelado com a Anthropic, devido a algumas divergências na utilização do modelo, mas sim, o modelo foi utilizado para conseguir ajudar os Estados Unidos a preverem
o melhor momento para capturar o Maduro. Boa. E depois foi utilizado novamente para bombardear o Irão nos Sim, e já primeiros assumiu bombardeamentos. algo mais Portanto, global. aqui a ética claramente é um problema humano Sim. que nós temos para resolver há muito tempo, imagino que desde o início dos tempos, Sim. e que ainda não está resolvido. Mas que é amplificado agora com a inteligência A artificial. IA pode amplificar esse problema, tal e qual como uma metralhadora amplificou aquilo que pistola. alguém podia fazer com uma pistola. Ou seja, Ok. é crítico, mas para mim o problema base está no ser humano e não na IA. O problema base, nos Estados Unidos dizem que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, para justificar o acesso Claro, o massificado acesso às armas, mas a verdade é que a grande questão está no ser humano que vai utilizar a IA e a forma como ele vai utilizar. É uma questão de educação, uma questão cultural, Sim. antes ainda de pegarmos na questão da ferramenta, porque é muito fácil apontar Sim. o dedo para a ferramenta Sim. e não para, Sim. para nós como cultura Ok. atualmente. Então aquela ideia, e agora passando para o Hélder, aquela ideia de termos declaração de uso, citar, dizer referência, até partilhar o prompt para o professor saber, ou até num relatório empresarial, explicar como é que conseguiram construir aquele relatório, é uma ideia que deveria ser implementada, a declaração de uso, por exemplo. Provavelmente. Sim. Eu levaria a ética também para esse Sim. nível, para o nível do plágio e do Sim. plágio involuntário, Certo. principalmente. Não é? Sim. Então, se estamos a gerar a partir de inteligência artificial, até que ponto é que nós sabemos que realmente é plágio ou não? Sim. Claro que cabe sempre ao humano e à empresa, neste caso, que são os responsáveis por publicar informação que é gerada e validar e publicar essa informação que é gerada artificialmente. Mas há também a preocupação de como é que nós medimos o que é, como é que nós medimos, como é que nós podemos fazer alterações àquilo que é gerado artificialmente, se as indicações atuais são que se alterarmos 30% ou mais daquilo que é produzido por inteligência artificial, passa a ser nosso. Ok. Mas como é que medimos esses Sim. 30%? Sim. Será que Complicado. conseguimos usar também a inteligência artificial para, com algum contexto pessoal e algumas contexto crítico, alterar aquilo que é produzido artificialmente, mesmo que também seja artificial? Sim. Boa Uma pergunta questão. que muita gente faz nas formações. Sim. Já agora, e também fechando, que estamos aqui, eu ficaria aqui várias horas, não sei se vocês... Porque lá tinha que comer alguma coisa, não é? Sim, Que era senão ir não buscar aguentava. aqui um lanchezinho e ficávamos aqui. Estamos a falar muito de Anthropic, estamos a falar muito de OpenAI, estamos a falar muito de Google, Microsoft. Portugal, como é que estamos em termos portugueses? Temos alguns LLMs, temos também a Gigafábrica a ser ponderada e construída em Sines. Modelos de linguagem Amália e o nosso eu salvo erro, é o Ivaristo, que é o chatbot, que tem um modelo que usa, que é o Gervásio. Esta questão da soberania da IA, da tecnologia, não é? Não estarmos reféns da China nem dos Estados Unidos. O Mistral faz isso muito bem com o Le Chat, não é? Portanto, em França está muito à frente. Mas Portugal, como é que nós estamos? Qual é a vossa opinião ou sensibilidade sobre como é que está Portugal neste tópico? Creio que ainda temos um longo caminho. Um longo caminho pela frente, não é? Creio que as propostas atuais não substituem nem trazem essa soberania. Sim. Também sei que é importante irmos trabalhando conforme podemos nesses projetos, mas não é uma soberania real quando efetivamente não temos um produto que se possa ser comparável. Pelo menos a determinado nível. Nunca será comparável ao ChatGPT, nem sequer ao Mistral, mas não se pode dizer que seja uma alternativa real. Semente, não é? É uma semente, tem que se fazer esse trabalho, mas creio que a IA teria sido uma ótima oportunidade para alguns países com menos capacidade económica ou menos relevantes se terem distinguido, destacado, porque havia essa oportunidade. Portugal teve essa oportunidade e, de facto, até ao momento eu creio que não conseguiu aproveitar essa oportunidade de se distinguir numa área, porque está a haver uma disrupção. Uma disrupção económica, social, cultural e, como eu costumo normalmente falar, disrupção é um bocadinho
mais desagradável para quem está em cima, Sim, bem claro. instituído. Claro, Disrupção é boa para quem está normalmente por baixo, Sim. porque há ali um momento que nós sabemos que o mercado vai mexer Claro. e que podemos ganhar alguma tração. Sim. E Portugal poderia ter sido esse sim, player sim. internacional, porque temos algumas condições, energia, temos empresas energéticas muito E fortes, temos não é? O as caso do renováveis, BP, 75% da nossa energia são das renováveis. Portanto, temos muito aqui mar, muita água para Muito zonas, vento. muito vento, zonas frias, temos muito capital humano Sim, que está a sem sair dúvida. de Portugal Sim, para ir para os infelizmente. Estados Unidos Infelizmente. e para outros países, porque não tem aqui trabalho. Nós temos tudo para nos destacarmos nesta área. Não temos uma fábrica de chips, Sim. obviamente, mas temos boas relações com todo o mundo e todos os Sim. países. Também nos abre muitas portas. Sim. Ainda há muito trabalho Sim. a fazer. Sim. E esse Aliás, nível. estes modelos acho que são treinados em supercomputadores em Espanha. Mas o IAEDU ajuda porque podemos usar o Amália só no IAEDU, não temos a hipótese de usá-lo, mas o Evaristo é engraçado porque eles agora apareceram nas notícias como lançaram uma nova vertente do Evaristo, que é muito interessante. São estas pequenas sementes, não é, que vão Sim, se calhar ajudar a crescer. Bem, resta-me agradecer, já estamos aqui na ponta final. Não sei se querem deixar uma última. Parece aqueles candidatos presidenciais que têm uma última hipótese de dizer algo em prol. Vou passar aqui ao Helder. Olha, vou só agradecer o convite Sim. e agradecer também esta conversa ao Ricardo e com o André. Sim. Eu aprendi bastante e agradeço-te imenso e é sempre um prazer. Já agora, se tivermos só um minutinho, sei que estás num projeto muito interessante e às vezes falamos de IA e falamos de IA em muitos tópicos, na área da saúde, sem dúvida é muito importante, mas não sei se podes falar um bocadinho sobre o projeto em que estás inserido, que envolve o uso da aprendizagem automática para prever violência doméstica. Não sei se queres. A previsão da reincidência. Reincidência, da violência doméstica, sim. Portanto, a partir de um conjunto de dados, como tudo na inteligência artificial, portanto, o objetivo é tentar prever se um novo caso pode ou não ser reincidente. Neste momento, ainda estamos a trabalhar nele, estamos a apontar para que no final do mês consigamos ter o relatório concluído e um MVP. Portanto, é um projeto com a parceria do Ministério da Administração Interna, claro. Os nossos resultados atuais estão coincidentes com aquilo que sai no RASI e com aquilo que são as orientações atuais sobre as questões mais particulares ligadas à possibilidade da reincidência na violência doméstica. E sem dúvida. Portanto, muito temos bons sociedade. Resultados. Sim. E aqui não é IA generativa, é aprendizagem automática. Exatamente. Bom. Nós agradecer também imenso. Ficava aqui a ouvir tanto o Helder como a ti bastante mais tempo, porque acho que também temos muitos pontos em comum. Somos os três entusiastas nesta área. O que é que queres dizer assim, que achas que é importante partilhar aqui com a audiência? Falámos muito em IA, não falámos muito em dados, são importantíssimos. Sem dúvida. Nas empresas, temos começado pela IA, mas logo o alerta que fica é, atenção, temos é que primeiro ter os dados e estruturar os dados, porque senão depois não dá para ter, não dá para ter processos. Em relação aqui à recomendação, como eu costumo dizer normalmente nos vídeos, na comunidade Superhumano, é domina a IA antes que a IA te domine a ti. Normalmente é muito boa forma de há assim terminar. muito este receio da IA dominar tudo. Vamos nós dominar a IA, então, para garantir que ela não nos vai então aquele dominar mito a nós. de ficar a maior parte das pessoas desempregadas, esse mito é mesmo um mito, não é? Eu já tenho visto muita gente empregada com a IA, felizmente, muitos alunos, muitos profissionais, muitos professores com outros projetos paralelos, graças à IA. Se o que vai acontecer no futuro, eu não consigo adivinhar. Mas se calhar há áreas mais ameaçadas umas que outras, certo? Sim, como claro, poderá. Sim, Lá está, tínhamos aqui que marcar outra conversa. mais Quando uma começar hora, a próxima edição, vamos falar mote. sobre isso. Obrigado, André. Obrigado pelo aos dois, convite foi também, excelente. Adorei e espero que também tenham gostado lá em casa. Foi um prazer ter aqui os meus convidados. Também aproveitar para agradecer a vocês, é o último live. E espero que tenham gostado desta iniciativa da Academia, a primeira edição da Academia XP do Centro de Inovação Pedagógica, e até uma próxima. Muito obrigado.